Boa tarde a todos. Passando aqui nesta tarde de sábado, dia 28 de março de 2026, para deixar uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. Esta palavra ela vai ficar em Mateus capítulo 11, versículo 37, 38 e 39. Faremos uma lousa de explicação e logo em seguida iremos lá para Romanos, capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, ele não é digno de mim. E quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a tua cruz e não seguir após mim, também não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por a mim, achá-la. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer? No versículo 37, Cristo deve estar em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Como ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o teu coração e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, guardará todos os mandamentos e toda a lei. Então, Jesus tem que ser em primeiro lugar de todos e qualquer coisa, porque assim será digno de receber o que ele fez lá na cruz. O que ele fez na cruz? Ele morreu na cruz para nos dar a salvação. Como está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: vocês são salvos pela graça e pela fé que vem de Deus. É um presente que nós não merecíamos, mas Deus deu para nós. E todos aqueles que crer, então, nele será salvo. E quem não tomar a sua cruz, é uma fé total em que Jesus fez lá na cruz, naquele momento que ele foi pregado, chicoteado, cuspido, escarraram nele e puseram-lhe uma coroa de espinho e logo em seguida furaram sua barriga com uma lança. Então ali ele pagou pelos pecados de toda a humanidade. Então nós temos que sempre estar pensando nisso, porque aí seremos dignos de recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que aí participamos de uma novidade de vida, pelo Espírito Santo de Deus. Passamos a ser filhos e servos do Deus vivo. E quem achar a sua vida vai perdê-la. A quem rejeitar a cruz, perde a sua salvação. Então, a salvação ela só vem de Jesus, que foi ele que foi para a cruz e morreu no lugar de todos nós para nos livrar do fogo do inferno. Então, o caminho e a verdade é o Senhor Jesus, como está em João 14, 6. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Então, colocar a nossa vida em Cristo, pelo que ele fez lá na cruz, que vai complementar dizendo aqui para nós em Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante, que diz assim: ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, diz claramente que o batismo em Cristo não é com água, mas com o Espírito Santo. E fomos batizados na sua morte. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno e depois ele ressuscitou para nos dar a salvação. Então nós, nesta vida aqui, teremos uma morte. E após esta morte, seguir dois caminhos, que leva um para a salvação, viver com Deus eternamente, e outra para a perdição, ao qual será por toda a eternidade sofrendo a ira de Deus, sendo despejada dia e noite. Não é só por um instante, é eternamente.
Então é o momento da gente refletir, pensar nos nossos atos, em quem que vem a salvação, se ela vem de Jesus ou de outras coisas. Religião não vai salvar ninguém. Há outras coisas também não vai salvar ninguém, porque aqui não se fala de religião, não se ofende a religião de ninguém. Aqui nós estamos falando da palavra de Deus, que vai dizer para nós no 4, de sorte que nós fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Não é que nós morremos com ele, e também fomos sepultados com ele, o que significa que todo pecado e toda transgressão que nós cometíamos do passado foram sepultados com ele. Quando nós reconhecemos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o sangue dele vem e nos purifica de todos os nossos pecados. Independentemente de qualquer pecado que nós tenhamos cometido, Deus, através de Jesus, nos perdoa e dá uma novidade de vida, vivida pelo Espírito Santo, a qual nós temos e somos fortalecidos pelo sangue de Jesus para lutar contra o pecado. Depois, em Colossenses, ele vai dizer, aquele que matava, não mate mais. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que cometia adultério, não cometerás mais o adultério. Ou aquele que fornicava, não fornique mais. E por aí afora vai. Mas não quer dizer que nós viveremos uma vida sem pecar, uma vida impecaminosa. Então nós viveremos sim, pecaremos, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fica diante do Pai, o nosso Deus, intercedendo por todos a qualquer instante, por qualquer pecado que nós cometemos. Cometer o pecado também é só chegar diante do nosso Deus e confessar o pecado com detalhes, arrependimento e abandonar o pecado. Aí Deus nos perdoa. E já no versículo 6 diz assim, sabendo isso que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, tudo que fomos antes da nossa conversão, Deus não vai levar em conta. O poder do pecado foi quebrado pelo sangue do Senhor Jesus. E, na nossa conversão, a culpa pelo pecado é eliminada, porque a natureza pecaminosa já não nos governa mais. O nosso coração é vida, vida cheia do Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos orienta e que nos leva a viver uma vida para agradar a Deus. Estes frutos da carne está lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 19 e 20. E os frutos do Espírito Santo, que está logo mais embaixo nos versículos para frente, aos quais nós temos que matar a natureza da nossa carne, a nossa natureza terrena, e viver a vontade do Espírito, a qual ele milita contra a nossa carne de dia e de noite, e vice-versa, a carne querendo que nós pequemos, mas o Espírito Santo nos alertando e nos ajudando a fugir de todos os tipos de pecado. Então fica aí esta palavra de advertência para todos aqueles que crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pegue uma Bíblia, passa a ler e a meditar na palavra. Vá a uma igreja que seja uma igreja bíblica. Ela fala da palavra, ela não distorce a palavra. Ela não vai te pedir dinheiro, ela não vai te pedir campanha de sal, campanha de rosa, campanha de água, campanha de lenço, campanha de mais isso, campanha de mais aquilo. Somente o sangue de Jesus é que tem poder para nos libertar, nos curar, nos transformar e nos dar a salvação para viver eternamente com Deus. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
e até a próxima.